Bom dia, a paz do Senhor esteja aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo à Célula Digital IEJN Alphaville, uma igreja para você vir fazer parte da família e não somente frequentar. Amém? E eu te convido para vir aos nossos cultos, que os nossos próximos cultos, que serão no sábado, às 19 horas, que é a Nação Jovem, culto dos jovens, aos domingos, que é às 9 horas, e às 18h30, que é às 9 horas o culto profético, e às 18h30 é o culto do decretos. Inclusive, neste domingo próximo, nós teremos a Santa Ceia, amém? E venha participar da Santa Ceia em nome do Senhor Jesus, porque crente não falta a Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, amém? Hoje nós vamos falar sobre os 7 bloqueios que limitam o seu potencial, amém? Então vamos lá, porque existem bloqueios na nossa vida que a gente pode estar ali na nossa vida, que está rompendo, que está bloqueando nosso potencial, nosso romper, as nossas decisões, enfim, tudo que nós precisamos fazer, não somente profissional, mas emocional, mas espiritual, amém? Também tem isso também, porque às vezes a gente pensa só no profissional, mas também tem um espiritual. Muitas coisas bloqueiam nosso espiritual também, amém? Então vamos aqui para a palavra de hoje, que é Jonas 1, do versículo 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Bom, aqui a gente já vê uma desobediência, né? E muito grande de Jonas, né? Por isso que muita gente fala, né? Que é o profeta fujão. Então, ele quis alterar uma direção de Deus. Amém? E aqui vemos o primeiro bloqueio, que é alterar as direções de Deus. Assim como Jonas, ele fez isso acontecer, entendeu? E com isso, e quando a gente faz essas alterações, né? A gente não obedece ao Senhor pelo que Ele tá mandando a gente fazer. O que acontece? Vai haver furacões no meio do caminho, tempestades no meio do caminho, assim como teve lá na palavra de Jonas, né? Que quando ele entrou no barco, o que aconteceu? Ele entrou num barco e aí começou a ter tempestade, furacão, entendeu? Até descobrirem quem é que estava fazendo isso, que era o quê? O Jonas que estava ali, amém? Então, se você tiver uma pessoa que tá ali, você vê que tá te dando tribulação, é melhor você orar a Deus e pedir uma direção de Deus e pedir uma revelação, amém? Se é aquela pessoa que tá te deixando sem direção, tá vendo muito furacão, muita tempestade, amém? E também você, caso você também não tenha alterado a direção de Deus e está sofrendo com tempestades, com furacões na sua vida, tome nota isso, irmão. Volte na direção de Deus. Volte. Portanto, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor que você saiu da direção dele e volte. Se você souber, claro. Mas se você não souber, aqui vem outro bloqueio, que é o segundo bloqueio. Buscar a descobrir qual a direção de Deus. Amém? Para a sua vida. Assim como está escrito lá em Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém?
Porque essa é a nossa direção, ser filho de Deus. Glória a Deus. Então, peça uma revelação de Deus, pois esta vai te dar uma direção de Deus. Pede ao Espírito Santo uma direção de Deus. Revela para mim, Senhor, qual a direção do Senhor que devo tomar, se eu estou no caminho certo, se eu não estou, fala comigo, Senhor. É isso que você precisa, ouvir a voz do Senhor. Amém? Acalma tua alma. Amém? Acalma tua alma. Tem um louvor que eu gosto muito dele, que ele fala assim, acalma tua alma, faz meu coração ouvir tua voz. Acalme minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Amém? Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia, glória a Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Então, a gente tem que aquietar a nossa alma, irmão, para que nós escutamos o Senhor, para que o nosso coração venha a escutar a Deus. Glória a Deus, aleluia. E o terceiro bloqueio aqui vem: pare de discutir com pessoas tolas, com pessoas que não entendem o que você está passando, que zombe de Deus. Não adianta discutir com essas pessoas, não adianta discutir com pessoas incrédulas, porque elas sempre vão ficar falando em cima de você alguma coisa, entendeu? E não adianta, quem vai fazer isso vai ser Deus no coração dela. Amém? E não adianta, na minha opinião, não adianta nem você discutir com pessoas, nem no público e nem no secreto. Amém? Por quê? Porque são pessoas que são pessoas que são incrédulas. Porque uma vez o Senhor me disse assim, ó: não jogue pérolas aos porcos. Por quê? Porque as coisas do Senhor são pérolas na nossa vida. Então, aqueles que não entendem, não adianta a gente ficar falando, entendeu? Os incrédulos também não adianta a gente ficar falando. Quem vai fazer isso vai ser o Senhor. Tem uma outra maneira da gente resolver isso: orando. Orando para que seja alcançado essas pessoas. Amém? E assim, elas vão entender também o que você está passando. Glória a Deus. Amém. O quarto bloqueio aqui é assim, ó: estar em lugares que não fomos chamados. Amém? Às vezes Deus não chamou a gente para ir naquele lugar, mas a gente foi lá de intrometido. Amém? Ou então a gente não entendeu direito o que Deus falou e a gente está naquele lugar. Muitas vezes acontece isso, né? Porque Deus só fala uma coisa só, então Ele não abre mais. E Ele vai abrindo no decorrer do processo, da onde você tá. Só que se você for no caminho errado, como é que você vai encontrar as outras pistas? O que Deus mais vai te falar? Então, sai da onde que você tem que estar. Se Deus te mandar você sair, você sai. Se Deus colocar você, você fica. Amém? Porque às vezes os lugares são para alguns momentos, para algumas etapas da sua vida. Então não são para toda hora, para toda a vida. Então você tem que entender, porque às vezes também Deus está enxergando alguma coisa naquele lugar que você não está enxergando, mas Ele quer que você fique ali, porque Ele está enxergando coisas melhores para você ali. Então, é o que eu digo: escute a voz do Senhor. Amém? Não tem outra coisa, só escute. Coloque a tua mão, coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus, e Ele vai te caminhar para onde você tiver que ir. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E assim, irmãos, essas palavras aqui falaram muito comigo, sabe? Porque a gente sofre por muitos bloqueios e às vezes a gente fica fazendo coisas que tá errado, que não é pra gente fazer, né? E por isso que muitas vezes a gente fica impactado, a gente fica ali travado em algum lugar. Então, por isso que eu falo, Senhor, por isso que eu falo, irmão, irmã, escute essas palavras aqui.
porque elas vão te direcionar, amém? No caminho certo. Glória a Deus. O quinto bloqueio é segurar o dom. Precisa liberar o dom para fluir, amém? Pois quando estiver no propósito, o dom vai florescer. Precisa colocar em prática as coisas que Deus te dá, porque assim, eu aprendi o seguinte, que o Senhor dá uns dons pra gente, mas a gente tem que pôr em prática, porque é que nem um jogador de futebol, tem um talento, ele tem que pôr em prática, porque se ele não colocar em prática, como é que ele vai jogar, não é? Ele tem que ter as técnicas, tem que fazer isso. Nós também temos que fazer isso. Quando o Senhor nos dá dom, amém? Por isso que nós temos que pedir ao Senhor e qual é o dom que nós temos para que a gente possa fluir, amém? E como está escrito aqui, ó, em 2 Timóteo 1,6, no 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Glória a Deus. Então nós temos que ter o dom, nós temos que pôr ele para fora, colocar os talentos, colocar o dom, tudo que Deus deu pra gente, reconhecer as coisas que Deus dá, para que a gente possa fluir. Amém? Glória a Deus, aleluia. E amém por essa palavra, né? Porque essa palavra aqui fala muito com a gente. Glória a Deus. O 6º bloqueio é emergências que tira da presença do Senhor, que distrai, que quebra o foco e sai do propósito. Amém? Isso é uma coisa que pode acontecer no seu dia, né? Você tá ali focado, mas existem emergências que nós temos que atender para que as pessoas venham para que seja resolvido ali na hora, e aí você acaba tirando do seu foco, amém? Às vezes essas emergências que ocorrem são para tirar você do nosso foco, principalmente às vezes é o próprio inimigo que coloca para tirar você do foco, amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que ter foco, irmãos. Foco na palavra do Senhor, foco na presença do Senhor, foco no que o Senhor tem para nós. Amém? Para que a gente possa romper, tenha o nosso potencial ativado, que a gente viva na plenitude do Senhor. Amém? E o último bloqueio, que é o 7º bloqueio, pessoas que querem que você resolva o problema para elas. Amém? O que acontece com isso? São pessoas que criam um problema e colocam na sua mão para você resolver. Amém? Isso tá errado, né? Gastou mais que podia, aí vai lá e manda você, pede por favor para você pagar para ela, entendeu? Isso tá errado. Esse dinheiro aí que você podia, que você tá pagando, você podia investir em alguma coisa, num negócio seu, amém? No seu negócio que Deus tá colocando na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui fica. Esses são os 7 bloqueios que podem estar limitando você do seu potencial, de você chegar no seu potencial, amém? E eu espero que você se identifique com alguma palavra, com algum bloqueio desse aqui. Assim como eu já me identifiquei e eu tô tentando resolver, eu acredito que você também, eu estou aqui buscando resolver. Você também deveria fazer o mesmo, identificar nesses bloqueios que eu falei, 1 ou 2 ou 3, não sei quantos, que estão te impedindo de chegar no seu potencial. No seu potencial para você romper profissionalmente, para você romper espiritualmente. Amém? Com a sua família. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, fica essa palavra aqui para você. Amém? E que você venha orar ao Senhor para que Ele venha te mostrar qual bloqueio, que você identifique isso e o que Ele pode te ajudar a solucionar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos aqui para a oração, para que possamos, que o Senhor possa vir e trazer
A paz dele que excede todo entendimento aqui nessa oração, amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai amado, que o Senhor venha aqui nessa oração. Oh, Senhor Jesus, glória a Deus, eu sinto muito a sua presença aqui ainda. Glória a Deus, o Senhor está aqui ainda, Senhor. Muito obrigada. Senhor, leve, Senhor, essa palavra para esse irmão. Faça com que eles identifiquem, assim como eu já me identifiquei e estou buscando no Senhor. O que está me rompendo, o que está me bloqueando. Amém? Que o Senhor venha, Senhor, a trazer, que ela venha se identificar, Senhor, a entender essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor leve essa palavra para onde o Senhor quiser levar. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha trazer a paz nesse país, meu Pai. Oh, Senhor, eu quero orar pelo Rio de Janeiro. E não somente pelo Rio de Janeiro, mas também por todos os estados desse país que sofrem com esse tipo de situação. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Porque hoje foi o Rio de Janeiro, amanhã pode ser São Paulo, pode ser Bahia, pode ser até mesmo a cidade onde eu moro. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Pai, proteja as pessoas que tem lá, as pessoas de bem, porque o Senhor disse na Tua palavra, Senhor. Aqui está escrito no Salmo 127, orai pela paz de Jerusalém e prosperem todos aqueles que o amam, Senhor. E aqui eu venho lhe pedir, Senhor, orai pela paz do Rio de Janeiro, pela paz do Brasil, Senhor, de todos os estados, Senhor, que sofrem com esse tipo de situação. Meu Pai, orai, Senhor, pela paz. Orai, Senhor, orai pessoas, orai gente, pela paz de Jerusalém. E prospere todos aqueles que o amam, Senhor. Eu oramos, Senhor, por todos aqueles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu clamo a Ti, Senhor, por esse estado, por todos os estados que sofrem com essa situação, por esse país, Senhor, que sofre com essa situação. Glória a Deus, aleluia. E um caminho que nós temos que ter é o Senhor Jesus, pois o Senhor é o caminho. O Senhor é o caminho. E não tem por onde correr, meu Pai querido e meu Pai amado. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. E não tem por outro caminho. Não tem, Senhor, para que possamos viver em paz. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer tudo que o Senhor precisa nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Aleluias, oremos comigo, irmãos e irmãs, pelo Rio de Janeiro e por todos os estados que sofrem com essa situação. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Também oro, Senhor, por pessoas que ainda não Te conhecem, meu Pai. Oh, meu Pai, sim, existem muitas pessoas que ainda não Te conhecem. Aqui, como eu citei na palavra, que existem pessoas incrédulas, que não devemos discutir com elas, porque o Senhor vai chegar na casa delas. O Senhor vai chegar, Senhor, e vai trazer, Senhor, vai trazer a Sua palavra, vai trazer o Seu conhecimento. Diante dessa palavra que eu estou pregando aqui, o Senhor vai levar, Senhor, o Senhor vai alcançar essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu creio, Senhor, meu Pai. Oh, meu Pai querido, eu oro, Senhor, para que o Senhor leve, Senhor, a Sua paz em todas as casas que tem tribulação, em todas as casas que não tem a alegria do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Também oro, Senhor, por pessoas que têm vício, Senhor. Tire os vícios dela, meu Deus. Às vezes elas não conseguem sair, Senhor, porque fica ali batendo aquele vício. O vício fala maior. Por isso, Senhor, diminua a sua carne, Senhor, para que aumente o seu espírito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Porque nós somos espirituais. Nós somos em espírito e em verdade.
É assim que o Senhor quer, que os verdadeiros adoradores adorem ao Senhor, em espírito e verdade. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Também, Senhor, oro pelas pessoas que estão doentes. Oh, meu Deus, espiritualmente, Senhor, emocionalmente e fisicamente. Senhor, assim como também eu estou aqui com problemas respiratórios, que o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai me curar. Cure também, Senhor, os irmãos que estão ali do outro lado, assim como estão com problemas respiratórios, mas também que estão com outros problemas, com dificuldades de andar. Cura, Senhor, essas pessoas que têm dificuldade de andar, problemas nos joelhos, problemas nas colunas. Oh, meu Deus, cura, Senhor, cura, Senhor. Visita essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe os nossos pecados. E o Senhor esteja conosco, Senhor. Assim como disse a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Seja o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão nosso de cada dia, Senhor. Sim, dai-nos o pão nosso de cada dia, Senhor. Oh, meu Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Assim como nós temos que perdoar os nossos pecadores. Irmãos, perdoe, Senhor. Perdoe, irmãos. Perdoe, Senhor, essas pessoas que ainda persistem a não perdoar, Senhor. Coloque no coração delas, Senhor, para elas liberarem o perdão. Oh, meu Deus, Espírito Santo de Deus, faz isso. Faz isso, porque, Senhor, eles precisam, para que eles saiam da prisão espiritual, da prisão emocional que estão. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigada pela tua presença. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém e amém. Irmão, irmã, eu não sei se você sentiu a presença do Senhor, mas eu senti a presença do Senhor aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Desde antes da oração, Ele já estava aqui. Oh, glória a Deus. Amém e amém. Eu agradeço a sua atenção, obrigada. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com quem estiver precisando. Também, se você puder me seguir, me segue, para a gente poder caminhar junto na nossa jornada, amém? Para que a gente fique mais forte na fé. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida e que esteja com você no dia de hoje, no fim de semana. Que Deus te proteja, que Deus te guarde. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus guarde a sua saída e a sua entrada, agora e para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia.